Estamos vendo corpo e alma. Nas aulas passadas nós vimos que o nosso corpo é um holograma do Criador e que precisamos trabalhar para conquistarmos o brilho da nossa alma em nosso corpo. Com o nosso trabalho nós podemos revelar a nossa alma, revelar a nossa espiritualidade. E hoje nós vamos dar continuidade às aulas passadas. Temos aqui no nosso quadro alguns rabiscos. Então vamos entender o que seria isso. Para nós termos o início da nossa aula, vamos imaginar que esse ponto é o nosso Criador, o absoluto, aquele que a gente diz que não sabemos o nome dele. Então para isso vamos dar aqui um número sendo o 0. O 0 porque nós não sabemos nada dele. A única coisa que nós sabemos são as suas revelações. Então nós o percebemos pelo que ele criou. Então todo o sistema criacional revela o Criador. Universos, galáxias, natureza, ser humano, o inanimado, o vegetal, o animal e toda essa humanidade estão revelando o Criador. Porém, nós não sabemos quem ele é. Todo esse sistema criacional é o uno, é aquilo que ele criou. Então nós temos aqui o 0 e o 1, o código-fonte e o seu sistema criacional para o revelar. Então nós estamos aqui fazendo parte do sistema criacional dele, mas ele está acima de todo o sistema que ele criou. Então ele transcende toda a sua criatura, porque criatura não é somente o ser humano. Uma rocha é criatura, um vegetal é criatura, um planeta, uma estrela é criatura. Tudo vibra, tudo tem consciência, porém nós estamos conscientes que temos a consciência. Então nós somos esse ser que está aqui manifestado em corpo, que temos uma ligação com a nossa alma e temos um trabalho a fazer para fazer com que essa alma penetre em nosso corpo e nós podemos então revelar. Tudo isso é simbólico, não existe fora de nós. Mas como nós não a percebemos, então nós temos a sensação de que essa nossa alma não está em nós. Então é por isso que eu fiz essa demonstração que a alma está acima. Ela está acima do nosso corpo físico, porque é ela que está projetando esse corpo. Então nós temos a missão de fazer ela brilhar para outras pessoas perceberem em nós a espiritualidade. E tem as pessoas, então, que nós vimos na aula passada, que não conseguem, então, trazer o brilho da sua alma. Por toda onde ela passa, ela está emanando energias negativas. É preciso um trabalho para tudo isso aqui. Todo esse sistema criacional, ele é feito para que a luz do Criador não chegue diretamente em nós e não nos consuma. Porque esse corpo que está aqui, ele não está preparado para receber a luz direta do Criador. Então ela vem para todo mundo. A luz do Criador, ela está descendo. Ela vem até chegar no recipiente que somos nós, que temos a missão de brilhar a nossa espiritualidade, que é a ligação do Criador. Todo o sistema de luz que nós falamos aqui é a espiritualidade. E toda essa espiritualidade vem do código-fonte, que é o Criador, e a nossa missão é fazer com que todos o percebam através da espiritualidade que nós vamos revelando conforme os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Então tem aqui uma demonstração de que
Uma lâmpada, se ela for ligada diretamente a um reator, vamos dizer que isso aqui seja o reator, se ela for ligada diretamente ali, ela vai ser consumida. Lembra dos filhos de Eli que tocaram na arca e foram consumidos pela Shekinah? Eles não estavam preparados para fazer isso. Então, era como se eles tivessem se conectado diretamente ao reator. E é por isso então que existe a usina. A usina existe para reduzir a potência da energia. Esse redutor faz com que essa lâmpada, que foi preparada para receber uma determinada carga de energia, não se consuma. E ela não se consumindo, ela tem a capacidade de brilhar, então, conforme ela está preparada para brilhar. Então, se eu tenho uma lâmpada de 60 watts que está ligada a uma energia X, ela vai brilhar os 60 watts. Mas se eu colocar ela numa energia mais forte, ela vai queimar. Então, o processo da energia, quando chega na lâmpada, tem que ter passado por um redutor de potência. Da mesma forma, o Criador, sabendo que a sua energia ia emitir uma radiação tão forte que iria nos consumir, ele criou um sistema que podemos chamar de filtros. Esses filtros vão fazer com que a energia dele, a luz, o brilho dele chegue em nós de maneira reduzida, e aí nós vamos ser capazes de receber e transmitir essa energia. Uma pessoa que não está preparada, ela não vai ter a capacidade de receber essa luz. É por isso que no vídeo As Fases da Nossa Alma, nós vimos ali que existem graus de luzes que vai chegando na pessoa. E nós, com o nosso trabalho, vamos ser capazes de mudar de um grau para o outro e receber mais luz. Quando nós estamos no grau do humano, nesse mundo físico, dos instintos, nós temos ali o Nefesh, que é o grau menor. Ele tem menos luminosidade do que os demais. Então isso aqui também são os mundos da Kabbalah. Cada mundo brilha mais do que o outro. Então o mundo de baixo, ele está ocultando o mundo de cima. A nossa alma, ela está sendo ocultada pelo nosso corpo. O nosso corpo tem menos lúmen do que a nossa alma. E assim também cada mundo da Kabbalah, que representa então esse sistema criacional que o Criador criou como filtros para que nós podemos receber a luz dele sem sermos consumidos. Tudo que é criado faz parte desse Uno. Isso aqui, se nós pegarmos o nosso sistema solar, por exemplo, tem lá os seus planetas, faz parte da criação. Tudo isso são filtros que estão reduzindo a energia do Criador. Essa energia dele também é reduzida através de títulos que ele deixou para nós o percebermos. Então, se nós pegarmos os 72 nomes de Deus, esses 72 nomes de Deus também são filtros, porque nós não sabemos o nome dele, como dissemos, mas nós temos uma noção dos títulos dele. Deus, El Shaddai, Elohim, Eloquim, e assim vai dando-se nomes. Esses nomes são títulos, não é o nome dele. Tudo isso aqui, o sistema criacional, é Yod He Vav He, é a criação. Porém não é o Criador.
tudo isso é o hexagrama, mas não é o Criador que está ocultado por toda a sua criação. Então a criação dele, ao mesmo tempo que está revelando ele, para nós o percebermos, está ocultando o brilho dele. Está servindo de filtros para que nós não sejamos consumidos. Então, o universo é um holograma do absoluto. Nosso corpo é um holograma da nossa alma. E o universo é um holograma do absoluto. Esse mundo que nós percebemos é um holograma. O Criador está emanando neste mundo. Então, conforme as manifestações dele, conforme o trabalho que ele tem para fazer aqui, nesse plano que já é físico, é o nome dele que é revelado. Então as pessoas dizem que são anjos que apareceram, que estão descritos na Bíblia. Na verdade, são manifestações do próprio Criador. Tudo é ele, mas em menor grau, em menor fótons de luz. Cada mundo abaixo de outro mundo, ele está com menos luzes do que o mundo de cima. Então, é por isso que nós precisamos lutar para conseguirmos iluminar o nosso corpo. Com o quê? Com o brilho da nossa alma. Então a pessoa que consegue fazer o trabalho de trazer esse brilho para si, ele vai servir de luz para os demais caminhar e seguir para a evolução espiritual deles também. Então, quando uma pessoa evolui a certo ponto de emanar o seu brilho, ele está clareando o caminho para outros. Moisés emanou o brilho de sua alma em seu rosto. Ele se transfigurou. Jesus também se transfigurou. Então existem pessoas que conseguem trazer o mundo espiritual para esse mundo físico. E nós vamos ver então que tudo isso aqui é matéria, e a matéria tem os seus elementos. Tem a água, deixa eu pôr aqui, ó. A água, o ar, o fogo e a terra. Esses elementos da natureza, eles passaram por um processo que nós vimos em uma das aulas passadas, chamado processo do bóson de Higgs. Então aquilo que era antipartículas virou partículas. Então o bóson de Higgs foi um adensador quântico que mudou do quântico, do sutil, para matéria, para o denso. E transformou isso aqui, os 4 elementos da natureza. Nós, em nosso corpo, em nossas personalidades diferentes, nós temos os 4 elementos em nosso corpo. Um deles é mais forte em nós. Então uma pessoa que tem o elemento fogo, por exemplo, ele vai corresponder a esse elemento. Então as suas atitudes, as suas ações, suas palavras vão estar fazendo com que esse elemento seja emanado dele. Da mesma forma, a outra pessoa que tem o ar, por exemplo, mais forte em sua personalidade. Porque isso está em nosso DNA, tanto no nosso DNA quântico como no nosso DNA físico. Porque tudo era quântico e se transformou em denso, no físico. Esses elementos aqui vai ter que fazer o processo do retorno também. Então nós, como seres humanos, nós temos a missão de elevar
tudo que está aqui como matéria. Nós temos que elevar o inanimado, o vegetal, o animal, e fazer com que essa nossa vida densa se transforme em vida quântica. Quando nós fizermos isso, nós estaríamos saindo de um mundo para o outro. Então nós estamos subindo de fase, saindo desse reino 6, desse mundo de Asiá, e passando para o reino 7. E assim por diante. Esse trabalho aqui tem que ser feito. Esses elementos da natureza têm que se transformar de novo nesses graus de luzes aqui. E esses graus de luz são as fases que nós vimos da nossa alma. São as luzes que vêm do Criador. Cada um brilha mais do que o outro. Então esse aqui tem menos luz, esse aqui tem um pouquinho mais, esse mais, até chegar à luz do absoluto, que é aquela energia que, se chegar direto em nós, vai nos consumir. Esse processo todo desse trabalho aqui, tem um cara aqui no meio que faz esse retorno, que é responsável por esse retorno. Assim como o Higgs foi responsável para adensar o quântico, existe um cara aqui que vai ser o responsável para quantificar o denso. Então, esse nós vamos chamar de quinto elemento, porque ele vai estar fazendo com que esses elementos da natureza se transformem em graus de luz. Essa pessoa aqui, ele já fez um processo de buscar a sua alma, de trazer ela para o teu corpo e brilhar nesse mundo físico. Então ele é considerado uma pessoa evoluída, uma pessoa que já não está mais ao nível do materialismo. Tudo que é matéria para ele já não faz mais sentido para a vida pessoal dele, e sim para ajudar as outras pessoas no trabalho da evolução delas. Então existem essas pessoas que são consideradas evoluídas a tal ponto que estão aqui nesse mundo para ajudar as demais pessoas a evoluir também. Jesus, com o seu trabalho nessa terra, ele deixou o seu exemplo de vida e pediu para nós seguirmos. Ele disse assim: sede santo como eu sou santo. Eu venci, vocês também vencerão. Ele não venceu por nós, ele venceu para ele e deixou o exemplo para nós seguirmos. Então nós também temos que vencer, nós também temos que trabalhar. Não podemos ficar esperando o nada acontecer na intenção de que a morte dele já nos salvou. A morte dele não nos salvou. Ele não venceu por nós, ele venceu para ele. E ele deixou o exemplo dele para nós seguirmos. Então ele é um desses aqui. Ele é um filtro que vai quantificar o denso. Ele nos ensinou a ser assim também. Existem muitas pessoas também que fazem isso, porque estão seguindo o mesmo exemplo que ele deixou. Consciências evoluídas, de repente, nem conheceram ele, mas também serviram de luz para outras pessoas. Porque a evolução, ela não vem só de um ensinamento. A evolução, ela vem daqui, ó. Todos nós fomos criados para ser capaz de voltar ao uno, de juntar com o absoluto. O uno, porque nós vimos que quando se quebrou, a primeira emanação do Criador foi Elohim.
Depois, nós chegamos até esse estado de humanidade que pensamos estar divididos, mas não estamos. Nós precisamos nos juntar novamente, uma egrégora do bem, e depois nós vamos ser diluídos no absoluto. Mas para isso há um trabalho para nós fazermos para ir mudando de reinos, de mundos. Então está aqui um exemplo de pessoas que nós temos que seguir. Porque nem todos vão conseguir ser essa pessoa iluminada a tal ponto de buscar as outras pessoas a seguir o seu caminho. Mas todos são capazes de seguir esse mestre. Porque ele vai estar iluminando o caminho, ele vai estar mostrando como você tem que fazer para seguir em frente, e aí você deve cumprir com essa missão. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Faça isso. Siga. Eu sou a porta, sou o caminho, sou a luz. É tudo o que Jesus estava falando. Então é possível que as pessoas sigam esse caminho da luz. Porque existe um mestre que é chamado o justo, perfeito, santo, Tzadik, Yoga, alcançou o Nirvana. Essas pessoas iluminadas estão aí, mostrando o caminho para que essas pessoas que nós chamamos lá atrás, no vídeo de multidão sem luz, possa se iluminar e seguir a escada da evolução. Porque nós temos uma missão de subir do denso para o sutil. É o retorno. Aqui nós estamos com essas 3 colunas. Essas 3 colunas estão representando a árvore da vida. No vídeo anterior nós vimos que a coluna do meio, ela representa a árvore do bem e do mal. No meio do jardim do Éden estava a árvore da vida. Ela estava no meio do jardim do Éden. A árvore do bem e do mal, ela estava no jardim do Éden também, porém a face norte dela estava incompleta. Então vamos dizer que aqui, ó, essa coluna do meio, representando então a árvore do bem e do mal, estava com a face norte incompleta. O bem e o mal. O lado mal é o que precisa ser completado. Então todo esse sistema aqui está representando para nós a dualidade. A dualidade só está aqui. O Criador, quando ele criou seu sistema criacional, ele colocou a dualidade. Então nós percebemos o frio, o calor, a luz, o escuro, a dor, a felicidade, o macho, a fêmea e assim por diante. Então a dualidade nós percebemos. Somente a criatura percebe a dualidade. E aqui o absoluto. O absoluto para ele não tem dualidade, porque ele é, simplesmente é. Então as energias positivas e negativas, elas estão aqui nesse plano do que é criado. Tudo isso aqui, ele está sendo representado na árvore da vida. Quando esses 72 nomes de Deus, ainda como manifestação do Criador Elohim, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava fazendo isso. Ele estava colocando o homem aqui, ó. Porque o Criador, ele é representado na árvore da vida. A árvore da vida está mostrando o Criador. E nós somos a imagem e semelhança deles. Então a árvore da vida também está em nós. Então ela está aqui, ó. Nós temos uma coluna, que é a coluna feminina, e nós temos uma coluna, que é a coluna masculina. Essa coluna feminina, ela é considerada a coluna face curta, e é a coluna da justiça do Criador. Uma pessoa que está levando a sua vida de forma errada, ela está vindo, sentido o mal, vamos dizer assim,
Quando ela está nesse caminho, ela precisa fazer uma conversão. E por um acaso, ela cai em si. Quando ela cai em si, ela faz essa conversão. Então ela deixa de ir para lá e volta para o caminho do bem. Quando ela faz isso, ela fez a metanoia. Então ela caiu em si e voltou. Esse momento errado da vida dela precisa ser julgado, precisa ser apagado. Então ela, quando ela fez a conversão, ela entendeu que ela estava errada e ela foi digna então de uma misericórdia do Criador. Ela mostrou uma evidência que ela estava errada, porque ela reconheceu o seu erro, ela fez a metanoia. Se ela não reconhecesse o erro dela, ela ia continuar andando em outra direção. Então o julgamento, ele é feito nesse período de tempo que ele estava andando errado. Então é por isso que essa coluna é considerada a coluna face curta. Por isso, porque o julgamento do Criador, ele é curto, porque ele é do período do erro. Depois que ele fez a metanoia, ele mostrou evidências que ele é um arrependido. Então ele ganhou a misericórdia do Criador e ele pôde seguir em paz para o caminho do bem. A coluna masculina é considerada a coluna do amor e a bondade do Criador. E é a face longa. Face longa porque o amor e a bondade dele, eles são infinitos. Então está aqui a representação das duas colunas, da direita e da esquerda. Essa coluna do meio, ela é a coluna do equilíbrio entre a justiça e a bondade do Criador. Então quando a pessoa faz um trabalho de conserto consigo mesmo, ele faz a sua metanoia, ele agora vai seguir uma vida equilibrada. Então entre o bem e o mal, ele está equilibrando a sua vida. E aí quando ele equilibra a sua vida, ele está indo para o meio do Jardim do Éden de volta, fazendo um retorno. O Jardim do Éden é simbólico, está em nossa consciência. No meio do Jardim do Éden está a árvore da vida. Então representando aqui então o equilíbrio que a pessoa tem que ter para uma vida evoluída. Para ele poder emitir luz, para ele poder ser um iluminado e fazer com que a sua vida possa ser um exemplo a outros, para que os outros também possam se iluminar. A ciência nos mostra sobre essa luz do Criador. É provado na ciência que um corpo humano ele emite 0,2 fótons de luz. Já uma pessoa que estuda, que busca evoluir a sua consciência, ele consegue emitir 0,4 fótons de luz. E uma pessoa que estuda e faz reflexões filosóficas, busca entender a essência daquilo que ele está estudando, ele consegue emitir 0,8 fótons de luz. Então, quanto mais a pessoa é evoluída, mais ela consegue aumentar aquele raio do desejo de espiritualidade. E mais luz ela vai adquirindo para o teu corpo. É por isso que eu coloquei aqui que nós temos que trazer a nossa alma para o nosso corpo. É isso. Ele vai trazendo a espiritualidade e ela vai sendo vista, porque esses dados da ciência são medidos através de aparelhos. Consegue ver a quantidade de luz que emite de um corpo humano. E essa luz que nós estamos falando, ela está vindo do absoluto.
Porém, uma pessoa que chegou a esse ponto aqui, ó, de ser o quinto elemento, que vai fazer o trabalho da transição do denso para o quântico, o retorno, ele emite 6,4 de luz. Então é por isso que o rosto de Moisés brilhava quando ele desceu do monte com a Torá, com as 10 palavras. É por isso que Jesus transfigurou no monte. É por isso que nós temos então pessoas que são capazes de ter o seu espírito tão elevado que ele é seguido por muitas outras pessoas. Porque as pessoas conseguem ver o brilho nele e o seguem. E ele está aí para isso, para fazer esse trabalho. Para que a humanidade possa se elevar como um todo. Então na aula de hoje nós vimos que o universo, tudo o que existe, são filtros para que a luz do Criador não chegue direto a nós e não nos consuma. Que todo o sistema criacional é um holograma do absoluto. E que nós temos que trabalhar para melhorar a nossa capacidade de lâmpada. Porque nós somos a lâmpada que brilha. Se nós brilhamos 60 watts, nós precisamos melhorar e brilhar mais, emanar mais luz. Não é isso que a ciência fez com a lâmpada? Tem a lâmpada de 60, porém novas tecnologias fizeram lâmpadas de 100, de 200 e foram conforme a necessidade. Então a lâmpada brilha conforme ela é preparada para brilhar. Nós também. Nós temos que preparar o nosso corpo para emanar esse brilho. Então nós vimos que os 72 nomes do Criador são filtros que denotam diferentes interações do absoluto neste mundo, nesse plano. Nós vimos que a Sefirot, os mundos da Kabbalah, são esses filtros dos quais nós estamos falando, e que nosso corpo também é um filtro para nós não recebermos diretamente as luzes que a nossa alma recebe, porque se nós recebêssemos diretamente, nós também seríamos consumidos. Então o Criador, ele está ligado a nós. Ele vem até a nossa alma e desce até a nossa glândula pineal, que é a ligação que nós temos com o Criador. O nosso corpo é como se fosse a vestimenta da nossa alma, que está protegendo a nossa ligação que nós temos com o Criador. E que nosso trabalho nesse mundo é tentar ser essa pessoa iluminada para poder mostrar o caminho para outras pessoas. Mas se não conseguirmos evoluir a tal ponto de ser uma pessoa iluminada dessa, e que nós somos capazes, porque Jesus disse: eu venci, vocês também vencerão. Mas se a gente não conseguir ser tão iluminado assim, nós temos que seguir os iluminados. Nós vamos ver mais sobre isso na próxima aula.